Bom, Lena, e antes da gente começar essa entrevista de um assunto tão importante que acontece principalmente nesta estação que é o verão, eu vou compartilhar com o pessoal de casa essa foto que está aparecendo agora na tela. Isso foi um print tirado do Twitter oficial do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Rio Grande do Sul. Isso foi ontem, quarta-feira, um pouco antes da meia-noite. E reparem, isso contabiliza os registros de todo o estado do Rio Grande do Sul e são mais de 4, 5 ocorrências, todas relacionadas a incêndio, mostrando de fato como é a gravidade desse assunto, principalmente agora nesse período de verão e ainda somado à estiagem que assola o estado do Rio Grande do Sul. Para falar sobre esse assunto, está ao meu lado o Sargento Paulo Ricardo, aqui do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. Sargento, o retrato na foto que apareceu aí na tela mostra como é o trabalho, principalmente nesse verão do Corpo de Bombeiros, com a situação de incêndios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Cachoeira não é diferente, você comentou até antes da entrevista, só nesse ano de 2022, mais de 34 ocorrências aconteceram só nesses primeiros 20 dias de janeiro. Sargento, resume como é esse trabalho, enfim, como vem sendo essas questões relacionadas a incêndios no verão, principalmente aqui em Cachoeira do Sul e, claro, todo o estado. O Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul tem registrado, e isso é natural, que durante o verão esses registros de ocorrências envolvendo incêndios em matas, vegetação, lavouras, ocorram. Estatisticamente é natural pela origem do calor, pelo próprio calor, pelo verão, então aumenta bastante consideravelmente. Mas nós, durante o nosso dia a dia, nós temos presenciado que muito se tem registrado ocorrências desta natureza por desatenção ou pessoas desavisadas que acabam ateando fogo em lixo, em vegetação, em galhos secos e acabam perdendo o controle. Qual o incêndio mais comum? Vocês têm uma classificação dentro da corporação, né? Um incêndio mais, digamos assim, mais tranquilo de ser combatido a um incêndio de grande proporção. Hoje, aqui, vamos pegar Cachoeira do Sul, qual o incêndio mais comum que vocês costumam se deparar? Atualmente, o registro que nós temos maior assim, incidência é realmente o fogo em vegetação. Às beiras de rodovias, em locais para fora, interior, ou até mesmo dentro de pátios, de propriedades aqui dentro da cidade, justamente provocado por desatenção. Pouco se registra por causas naturais, por exemplo, o aumento da temperatura extrema, até o fenômeno da combustão espontânea, mas está relacionado à forma culposa. As pessoas colocam fogo e perdem o controle. Esse é o maior registro que nós temos até o momento. E esse controle, sargento, está muito relacionado a uma desatenção pequena, às vezes, da pessoa. Talvez uma faísca de uma faca, enfim, qualquer pequeno incidente pode gerar um incêndio de grande proporção, como no último final de semana lá no Piquiri, lá na Vila Vargas, né? Exatamente. Normalmente ocorre, a pessoa vai fazer limpeza dentro do pátio, aí, vai queimar lixo, vai queimar algum tipo de poda que realizou, e isso é errado. Nós estamos aí frisando isso e tentando alertar a nossa comunidade para que este método atávico seja abandonado, até porque isso causa o risco de poluição, incomoda a fumaça e o próprio risco de incêndio. Para a flora, e aí queima a mata, queima a plantação, queima a vegetação, pode queimar galpão, maquinário, inclusive residências. Então a gente tem que tomar cuidado. E ainda a gente deixa sempre a atenção, principalmente quando for perto de casas, O pessoal acaba querendo resolver, e demora para chamar. Quanto mais rápido nos chamar, mais rápido nós vamos conseguir reverter, E ainda nós temos essa questão envolvendo a nossa transposição do Rio Jacuí com a ponte. As ocorrências registradas para o lado de lá do rio, elas estão tendo um tempo, resposta um pouquinho superior em virtude dessa transposição. Sargento, a estiagem agrava ainda mais essa situação, Vocês se deparam com esse tipo de cenário e a estiagem ela aflora ainda mais esse tipo de incêndio,
Exatamente. A gente sabe que com a estiagem vem toda essa questão relacionada às plantas que necessitam de uma quantidade maior de água, então elas vão ressecando, toda a vegetação fica extremamente inflamável, né? Com esse potencial de inflamabilidade, então a gente sempre pede, prevenção é tudo. Né? Não coloquem fogo, né? E a partir do momento que você se deparar com uma situação dessa, avisem o mais rápido possível, que a gente consegue mitigar e diminuir, ou quem sabe até resolver esse assunto muito mais rápido, essa questão dessa ocorrência, do que pode gerar, inclusive, um problema até mais grave para a propriedade. Sargento, falando do interior, muitas pessoas se deparam com incêndio, o incêndio ele se alastra e as pessoas mesmo começam esse primeiro combate ao incêndio, depois na sequência chamam a corporação. Qual a dica que você pode passar para o pessoal que está em casa, se deparou com incêndio? O que ela deve fazer? Qual o processo seguro para conseguir combater e aí, claro, na sequência chamar o Corpo de Bombeiros para finalizar a questão do incêndio? Porque existe alguns cuidados importantes, a rede de energia elétrica às vezes pode estar vulnerável ali na situação desse perímetro onde acontece o incêndio, tem vários fatores que podem comprometer a segurança dessas pessoas, né? Exatamente. Então, basicamente, a gente sempre orienta as pessoas que se depararem com uma situação dessa, até a chegada do Corpo de Bombeiros, que elas só realizem qualquer tipo de procedimento se elas estiverem numa situação de controle delas. Ou seja, você falou da questão da energia elétrica. Se existe o risco de choque elétrico, se caiu fiação, afasta-se e aguarde o Corpo de Bombeiros. E se possível, se for possível, desliga-se a rede elétrica dessa propriedade para proporcionar segurança. Da mesma forma, também a gente orienta que a pessoa tome bastante cuidado, principalmente com a fumaça, porque essa intoxicação, por menor que seja, ela é cumulativa no organismo. Então, essa questão ela pode estar envolta aí pegar uma situação de bastante fumaça e se intoxicar. Da mesma forma, o EPI, o equipamento de proteção individual, é importante. Não adianta a pessoa ir para o meio de um incêndio e querer tentar resolver uma situação com a roupa de praia, com short, chinelos abertos. Então, assim, a gente sempre se preocupa primeiro, a gente sempre diz, primeiro, vidas. Em segundo, patrimônio. Então, a primeira coisa é prezar pela própria saúde. Aí sim, a partir desse momento, se tiver condições de se solucionar no primeiro momento, se realiza. Mas, caso contrário, aguarde o Corpo de Bombeiros, que estará bem aparelhado para resolver e buscar mitigar essa situação. Sargento, a gente falou anteriormente muito na questão do interior, incêndio em vegetação. Aqui em Cachoeira do Sul, no perímetro urbano, qual a situação que o Corpo de Bombeiros mais se depara? Qual o incêndio mais comum? Dentro das ocorrências registradas dentro do perímetro urbano é sim a questão do container, e ela não se limita apenas ao verão. A gente trabalha aí com essa questão envolvendo fogo em container e nesses papaentulhos aí durante o ano todo. A maioria é causada por vandalismo, né? Pessoas que realmente colocam fogo por vontade própria, né, e por vandalismo. Mas também ocorre essa questão relacionada principalmente ao tabagismo, ao fogo, ao cigarro, que as pessoas acabam colocando. Mas na cidade aqui nós temos registrando assim, bastante ocorrências envolvendo fogo em lixo, nos fundos do quintal. E nós temos aí uma grande quilometragem de sangas dentro da nossa região, dentro da cidade, que tem bastante vegetação, inclusive taquareiras. E aí as pessoas acabam colocando fogo e acaba se dissipando, e esse é um local de difícil acesso, nem sempre a gente consegue chegar, e para se combater um incêndio desse tipo de proporção na taquareira, somente com água. Não se consegue com batedores ou somente com a mão de obra, as mãos do brigadista, do bombeiro. Ou seja, a gente precisa chegar o mais perto possível com um caminhão de águas. Então, esses locais aí nós temos registrado aí bastante ocorrências nas nossas sangas e nos quintais de pessoas aí que acabam colocando fogo, e isso aí tem causado prejuízos tanto para as pessoas que estão colocando, para os vizinhos e demais, e bastante trabalho para o Corpo de Bombeiros. Bom, aproveitando a oportunidade, Sargento, para a gente concluir a entrevista, acho que vale esse recado para a população, né? Muito cuidado, porque facilita todos os lados, né? Tanto a pessoa não ter digamos assim, uma situação onde ela se depara impotente de conseguir apagar o fogo, e também facilita o trabalho da equipe de bombeiros, que tem uma demanda bastante grande nesse verão, né?
Exato, então a gente sempre pede para a comunidade, né, que ao se deparar com qualquer tipo de princípio de incêndio, principalmente algo que vá crescer e que ela não tenha condições de controlar, que liguem para o telefone 193, né, ou a gente sabe que o número de emergência é 193, mas nós temos ali o nosso número 3722-2000, que também está à disposição da comunidade, né? E que liguem o mais rápido possível para que nós consigamos chegar o mais rápido possível. Tá certo, Lena. Então, o recado do sargento Paulo Ricardo falando sobre o trabalho da corporação aqui em Cachoeira do Sul, o trabalho, digamos assim, estadual, né, de todas as frentes, falando sobre os incêndios em vegetação no interior e também os incêndios que acontecem aqui no perímetro urbano, incêndio em lixo, que são os mais comuns nessa época do ano. Eu volto com você aí no estúdio.